quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, neste que é o 9º sermão que nós vamos fazer no capítulo 1 de Marcos, e finalmente encerrar o capítulo 1. Marcos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 40 até o 45. O texto nos diz o seguinte: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Queridos, pensemos aqui na seguinte situação. Certo homem está em casa, descansando, um momento de repouso, e assim, meio que acidentalmente, ele percebe que o seu corpo está sofrendo algum tipo de alteração que ele não sabe muito bem do que se trata. O que inicialmente, embora gere curiosidade, não gera preocupação. Mas passado alguns dias, ele começa a perceber que a sua pele começa a ficar escamosa, começa a ficar grossa e começam a surgir manchas. Ele também começa a perceber que algumas partes do seu corpo estão ficando dormentes. Ele sente uma alteração na sensibilidade. E aí, à medida que os dias vão passando, ele vai se dando conta que ele já não consegue mais segurar as coisas com firmeza. A sua força já não é mais a mesma. Ele conversa com sua esposa e ela recomenda que ele vá até ao sacerdote. Normalmente é a esposa que recomenda ao marido que vá ao médico, né? Como naquele caso era o sacerdote, ela recomenda que o marido vá até o sacerdote. E lá, conversando com o sacerdote, ele recebe o diagnóstico de que ele está com lepra. Naquele mesmo dia, aquele homem volta para casa destruído. Ele sabe que a sua vida mudou para sempre. Nada mais será como foi até aquele dia. Tão logo ele chega em casa, arruma algumas poucas mudas de roupa e se despede da sua família pela última vez, sem sequer poder dar mais um abraço neles. E daí para diante, vestido em trapos, ele se retira para algum lugar isolado fora da cidade, ou para alguma colônia onde já habitavam outros leprosos iguais a ele. Ele abandonou a sua casa, ele abandonou a sua família, abandonou o seu trabalho e foi viver uma vida completamente reclusa, longe da sociedade. Depois de alguns anos, a doença toma conta do seu corpo inteiro e agora ele já está totalmente deformado. Já está, podemos dizer, praticamente irreconhecível. Enquanto isso, a única coisa que lhe resta é aguardar pacientemente o dia da sua morte. A morte passa a ser a mais viável das opções que ele poderia ter.
Porém, já sem esperança alguma, já sem nenhuma expectativa de mudança, a não ser a chegada da morte, um dia, até assim de um modo um tanto despretensioso, ele ouve falar que Jesus está passando por aquela região. Entender bem porquê, o seu coração se agita, e aquela esperança que há muito tempo havia se perdido, reaparece, se reacende em seu coração, e ele de repente sente algo que há anos ele já não conseguia mais sentir. E ali, queridos, motivado pela euforia daquele momento, ele sai do seu enclausuramento, rompe as barreiras ali do local onde ele estava isolado e se posiciona em algum lugar onde ele poderia ver Jesus passando sem correr o risco de ser escorraçado por algum judeu que o acusasse de estar colocando a saúde pública em perigo. E ele fica ali na expectativa. Jesus vai passar por aqui, Jesus vai passar por aqui. E de fato Jesus passa. Até que quando Jesus se aproxima, e ele tem a única oportunidade que ele poderia ter em toda a vida de falar com Jesus, ele vai até Jesus, ele se dirige até Jesus, e revela ali, falando possivelmente a uma certa distância, porque não podia se aproximar por conta da lepra, falando alto, até gritando mesmo, ele revela a Jesus o seu desejo mais latente em toda a sua vida, que era ser curado. Mas ele acrescenta um adendo. Ele condiciona a realização desse desejo à vontade de Jesus Cristo, quando diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. A reação de Jesus diante de um pedido tão sincero e tão submisso, irmãos, vai muito além do que qualquer outra pessoa poderia ter. Contraria, inclusive, a orientação médica, pois, motivado pela compaixão que ele teve daquele homem, ele vai até ele e toca o seu corpo, não obstante o perigo de contágio que ele estava tendo naquele momento. O esforço do homem valeu a pena. Ele conseguiu falar com Jesus. Mais ainda, ele conseguiu que Jesus parasse para ouvi-lo. E mais ainda, ele conseguiu ter a sua saúde restaurada. Ele conseguiu ter a sua dignidade restaurada. E o melhor de tudo, ele conseguiu ter a sua família restaurada. Queridos, mas há algo também curioso nessa história. Apesar de ter sido um momento glorioso na história desse homem, na vida daquele homem, ele agora, naquele instante, já na condição de ex-leproso, ele recebe uma recomendação inusitada de Jesus: não conte isso a ninguém, apenas vá até o sacerdote, leve a oferta pela purificação, aquela oferta que está prevista na lei, e retome sua vida. Essa orientação curiosa da parte de Jesus era porque quando Jesus realiza esse milagre, ele não estava interessado em popularidade. Jesus não queria fazer publicidade. Ele apenas queria dar provas de que o reino de Deus havia se estabelecido entre os homens. No entanto, a alegria daquele homem e a disposição dele depois de curado, foi tanto que ele extrapolou os limites da recomendação de Jesus. E logo a notícia se espalhou que ele havia sido curado. Vejam, irmãos, apesar de ter sido curado, apesar de ter sido alcançado pela compaixão de Cristo, ele desobedeceu a ordem de Cristo. E às custas da sua desobediência, o ministério público de Jesus passou a ser provado mais uma vez. Aumentou mais ainda a prova, porque a partir dali, milhares de novas pessoas interessadas apenas na solução dos seus problemas passaram a procurar Jesus
em busca de cura e não de transformação de suas vidas. Esse episódio, irmãos, ele revela duas condições de forma paralela. Primeiro, ele revela a condição sombria que o ser humano é capaz de chegar por conta do pecado. Condição sombria essa que exclui e condena pessoas ao ostracismo. Era o caso daquele homem que vivia completamente à margem da sociedade. Mas revela também que a compaixão de Jesus não tem limites por aqueles que o buscam com fé. E é nessa perspectiva aqui, tanto da condição humana quanto da compaixão de Cristo, que eu quero fazer a exposição desse texto hoje, a partir do tema entre a miséria e a confiança. E o primeiro ponto que eu quero expor a partir desse tema é a condição miserável daquele homem. Irmãos, os sacerdotes eram responsáveis por aplicar a lei no meio da sociedade. E lá no livro de Levítico, nos capítulos 13 e 14, está descrito como que o sacerdote deveria proceder quando alguém fosse contaminado por lepra. E como não havia uma estrutura médica em Israel, as orientações de saúde pública vinham por parte dos sacerdotes. E nos dias de Jesus Cristo já havia catalogado nos registros desses sacerdotes 72 tipos de lepra, 72 tipos diferentes de lepra. Algumas eram tidas como curáveis, outras não. Mas normalmente qualquer pessoa que era diagnosticada com lepra era condenado ao ostracismo, era tratado como uma espécie de morto-vivo, era visto com toda a e consequentemente abandonado pela sociedade. Mais ou menos aquilo que aconteceu na era recente, final dos anos, segunda metade dos anos 80 e ali o começo dos anos 90, quando alguém era diagnosticado com AIDS, era praticamente expulso da vida social e visto de forma desprezível pelas demais pessoas. Era a experiência de um leproso nos dias de Jesus. Quem já assistiu aquele filme, foi lançado recentemente, há poucos anos, foi relançado, né? Um antigo filme chamado Ben-Hur, creio que algumas pessoas aqui assistiram, e lá retrata bem a situação de duas mulheres, a mãe e a irmã de Ben-Hur, que foram presas e na prisão elas foram contaminadas por lepra. E o filme mostra bem elas duas sendo retiradas da prisão e sendo levadas para um lugar ainda pior, um leprosário, onde não poderiam ter contato com outras pessoas que não fossem aqueles que também fossem leprosos. Aquele filme retrata bem como era a vida de um leproso no início da era cristã. Ou seja, ser contaminado pela lepra significava em ser separado completamente da vida comum. E o homem do texto narrado aqui em Marcos era alguém que estava passando por essa experiência. Quando nós lemos a mesma história no Evangelho de Lucas, agora há pouco, nós vamos ver Lucas dizendo que ele estava coberto de lepra. Lucas acrescenta essa informação extra, porque Lucas era médico, e ele sabia qual era a realidade de um leproso. Certamente ele se deparou com alguns ao longo da sua caminhada de médico. Então, esse homem vivia numa condição extremamente terrível. Por isso que a sua atitude de romper com as barreiras sanitárias, de romper com a discriminação e ainda se colocar em uma situação de risco para quem o visse fora do local determinado para ele, tocou profundamente a Jesus Cristo. Foi uma demonstração profunda de fé
ao ponto de levar Jesus a sentir compaixão por ele. Isto porque, queridos, a humilhação de um leproso era algo sem fim. De fato, era uma condição muito miserável. Naqueles dias ali, apesar de ter sido catalogado 72 tipos de lepra diferentes, haviam duas principais. Uma que era conhecida como lepra nodular, tornava a pele da pessoa rugosa, enquanto ia necrosando partes da sua pele. E outra lepra era conhecida como lepra anestésica, que tornava a parte do corpo da pessoa insensível, enquanto as extremidades do seu corpo iam sendo necrosadas. A pessoa ia perdendo o nariz, os dedos das mãos, dedos dos pés, até chegar ao limite da putrefação, enquanto a pessoa estava viva. Por isso, era muito recomendável que ninguém se aproximasse de um leproso. A lei, lá em Levítico 13:14, recomenda claramente que se algum leproso precisasse, por alguma razão, se aproximar da cidade, se referir a alguém, ele tinha que vir gritando de longe: imundo, imundo, para que todos ao redor soubessem que ele era portador de uma doença contagiosa. Mas vejam aqui, queridos, apesar de toda a condição miserável, vejam como Jesus não considerou indigno quando se referiu a ele. Certamente para um bom religioso, para um bom fariseu, dar atenção para aquele homem teria sido algo muito ofensivo. Um bom religioso jamais se aproximaria dele. Mas para Jesus, querido, se tratava de alguém que clamava por conta da sua miséria. Era um homem afligido pelo pecado, que buscava de algum modo, inclusive de uma forma desesperadora, alguma salvação para a sua condição miserável. Um outro detalhe a ser observado, irmãos, é que aquela enfermidade, só para que tenhamos uma noção da miséria que aquele homem se encontrava, aquela enfermidade tinha afetado não somente o corpo daquele homem, mas havia afetado também a sua alma. Certamente por muitas vezes ele perdeu a vontade de viver. Certamente por muitas vezes ele não encontrou mais sentido nenhum para a sua vida. Já não existia mais nenhuma alegria que ele pudesse desfrutar. Aquele homem naquela condição era uma prefiguração de alguém eternamente condenado. O seu coração já não guardava nenhuma esperança. A única coisa que ainda restava para ele era a morte. Mas um certo dia, ele ouve que Jesus ia passar por ali. As notícias a respeito de Jesus Cristo chegaram aos ouvidos dele. Alguém falou de Jesus e ele viu a esperança perdida renascer novamente. Uma esperança que ele não poderia encontrar em nenhum outro lugar. Por essa razão, queridos, é que ele rompe as barreiras do isolamento em que vivia e se posiciona em um lugar onde ele pudesse clamar a Cristo e se ajoelhar diante dele em total dependência, apesar da sua miséria. Este homem nos traz uma lição fabulosa, quando mostra que para Cristo a miséria não impõe limites, a miséria não estabelece uma separação entre aqueles em que ele quer salvar e a doença ou o pecado ou qualquer coisa que essa pessoa possa carregar. Queridos, o nosso segundo ponto é o pedido sincero daquele homem. Primeiro falei da condição miserável dele. Agora vamos falar do pedido sincero que esse homem faz. Vejam, eu disse que ele saiu do leprosário. Ele saiu do isolamento, uma caverna, um lugar, o lugar onde ele habitava. Mas não era fácil sair de um lugar desses. O medo, o desprezo da sociedade, a imposição da lei que o proibia de se aproximar das demais pessoas, tudo isso eram obstáculos.
Mas vejam que nenhum desses obstáculos foram suficientes para detê-lo. A esperança que o movia era maior do que qualquer barreira que tivesse sido criada entre ele e a sociedade. Por isso, queridos, quando ele ouviu falar de Cristo, quando ele ouviu dizer que Cristo ia passar por ali, ele foi capaz de superar a desesperança, a frustração, a falta de sentido da vida e partiu em busca de Jesus. É provável que no momento em que ele foi identificado como aquele leproso que um dia habitou naquela cidade, diga-se, o texto não diz qual é a cidade, nós não sabemos de que lugar exatamente se tratava. Certamente quando ele foi identificado, Jesus está passando, ele começa a gritar ali: Senhor, se quiser, pode me curar. Ninguém se aproximou dele, com exceção de Jesus Cristo. E quando Jesus se volta para ele, ele faz um pedido que parte do mais profundo do seu coração. Ele diz que ele desejava ser curado, mas acrescenta um adendo, como eu falei na introdução. Diz: Senhor, se tu quiseres. Esse pedido, queridos, ele tem algumas implicações muito interessantes. Ele revela fé, mas revela também submissão. Ele revela certeza, mas ele revela também esperança. Ele revela desejo, mas ele revela também dependência. E assim como aquele homem fez um pedido sincero, Jesus respondeu a ele com a mais sincera compaixão que alguém poderia ter pelo próximo, e o cura ali mesmo naquele momento. Jesus diz claramente: eu quero, seja curado e fique limpo. Essa aproximação entre ambos, queridos, entre Jesus e aquele homem condenado ao ostracismo, foi muito significativa, porque a lei era clara ao ordenar que o leproso vivesse à margem da sociedade. Levítico 13, versículo 46, deixa isso muito claro. O leproso deve viver à margem da sociedade. E ele rompeu com todas as barreiras, extrapolou os limites da lei, se dispôs a quebrar os paradigmas que haviam sido impostos e que o impediam de se aproximar de qualquer pessoa. E mais ainda, a sua esperança foi tão grande que ele se recusou a aceitar a condenação a que os homens lhe haviam imposto ao longo dos tempos, não somente por causa da lei, mas por causa também da tradição e da discriminação que era imposta sobre os leprosos. Mas é interessante que nós observemos também, irmãos, que toda a motivação daquele homem, todo o desejo dele, toda a sua atitude, não foi motivada por algum rompante de arrogância ou de uma autodeterminação que o fez acreditar que ele poderia fazer o que quisesse. Afinal de contas, a sua vida era sem sentido, né? Não havia um coach ali para dizer: você consegue, vai lá, você é bom, você é demais, e etc. O que levou aquele homem a romper com essas barreiras e se encontrar com Jesus, queridos, foi a esperança que ele depositou em Jesus. Mas ainda assim, apesar de toda essa esperança, apesar de todo esse desejo, veja que ele não chega lá exigindo para ser curado. Ao contrário, ele chega lá na mais absoluta humildade, colocando a possibilidade da cura, da sua cura, debaixo da vontade de Jesus Cristo. Ele não exige, ele não diz: Senhor, já fiz tanto sacrifício para vir até aqui, agora eu não aceito outra coisa que não seja cura. Ele correu riscos, ele poderia ter sido escorraçado de lá, poderia ter sido discriminado, até mesmo agredido, até mesmo apedrejado, mas ele foi. No entanto, quando ele encontra Cristo, ele coloca a sua possibilidade de cura completamente debaixo da vontade do Senhor.
É praticamente certo, irmãos, que aquele homem nunca tinha visto Cristo pessoalmente. Mas as histórias que ele ouviu falar do Senhor lhe despertaram a fé de tal modo que ele não tinha dúvida do poder e da misericórdia de Cristo. Por isso, ele faz um pedido sincero, mas coloca debaixo da vontade de Cristo. Ele não exige, ele apenas crê, acreditando que a vontade do Senhor seria melhor para ele. O nosso terceiro ponto, nós vamos falar, queridos, sobre o milagre espantoso que ocorre naquele momento. Vejam só, a expressão usada por Marcos, quando diz que Cristo ficou profundamente compadecido, ou aqui na NVT diz cheio de compaixão, se fosse traduzida literalmente, essa expressão seria escrita da seguinte forma: Jesus foi tocado em suas entranhas. Esse aqui é aquele sentimento que a gente tem quando nós estamos num momento de muita emoção, né? De um momento assim muito atípico. Os meninos que balançaram em rede na infância sabem bem o que é isso, né? Aquela rede que vai lá em cima e volta, parece que vai sair tudo, né? E aquela rede que de vez em quando escapola e o menino se arrebenta na parede lá do outro lado do quarto. Menino que brincou isso sabe como que aquele momento mexe com as entranhas. Parece que está tudo virado ao contrário. E Jesus, o texto aqui quando diz, obrigado Pedro, quando o texto diz aqui que Jesus foi profundamente compadecido, ou ficou cheio de compaixão, a ideia é essa: Jesus olhou para aquele homem de tal modo que as suas entranhas foram tocadas. Ele sentiu uma compaixão completamente diferente por aquele homem. O pedido dele realmente mexeu com Jesus. Vejam, não foi um pedido qualquer, foi um pedido completamente diferente de qualquer outro da sua época. A reação mais normal que qualquer pessoa daquela cidade iria ter com aquele homem era: volte para a sua toca, volte para a sua caverna, volte para o seu lugar, a fim de que a saúde pública não fique em risco. Ao parar para atender o pedido deste homem, queridos, este homem tão rejeitado, diga-se, né? Jesus está dizendo àqueles que o seguiam por onde ele andava, que mais importante do que a aparência é aquilo que estava dentro do coração dele. Mesmo que o corpo estivesse completamente corrompido pela doença, ninguém que confia em Deus perde o valor diante dele. Ninguém que acredita que pode ser curado, que acredita que pode ser transformado, é desprezado por Cristo. Vejam, todos que o buscaram ao longo do seu ministério, todos que o buscaram com sinceridade de coração, foram recebidos com dignidade diante dele. Fosse leproso, fosse cego, fosse um paralítico, fosse os párias da sociedade ou qualquer outro tipo de pessoa. Mas é interessante que observemos também que Jesus poderia ter curado aquele homem apenas proferindo uma ordem, né? Mas Jesus vai mais adiante. Ele não apenas fala, mas antes de falar, ele toca naquele homem. Um homem certamente terrível, já com algumas sequelas horríveis da lepra, talvez já sem alguns dedos, sem parte do nariz ou coisa assim. Alguém realmente que nós rejeitaríamos com muita facilidade. Alguém que nós não gostaríamos de ter por perto. Mas Jesus vai lá e toca nele antes de falar. Observem que no sistema religioso judaico, lá na lei de Moisés no Antigo Testamento, a lei era muito clara em dizer: quando alguém que estivesse puro tocasse no impuro,
a pessoa ficaria impura também. Por exemplo, alguém que tocasse no morto, fosse pessoa ou animal, ficaria 7 dias impuro, porque o impuro tem poder de contaminar aquele que está puro. Mas aqui acontece justamente o contrário. O puro toca o impuro e é purificado, e o impuro é purificado. Olhem aqui, por que Jesus toca nesse homem? Observem, irmãos, que passado tanto tempo vivendo isolado, aquele homem já estava há anos, possivelmente anos, sem receber um aperto de mão, sem receber um abraço, sem sequer receber um toque no ombro, sem ser cumprimentado por alguém. E quando Jesus o toca, certamente que aquele toque de Jesus causa um profundo impacto nele e naqueles que testemunhavam aquela cena. Como eu disse, é certo que Jesus poderia ter curado sem tocar nele. Mas por que Jesus toca naquele homem? Porque quando Jesus toca nele, ele não está curando apenas o seu corpo, ele está curando também a sua alma. Ele está despertando a alegria perdida no coração daquele homem. Quando ele toca naquele homem, ele faz com que ele relembre dos dias que ele era saudável, dos dias que ele podia abraçar sua esposa, seus filhos, cumprimentar os conhecidos com um aperto de mão, um abraço, beijar e ser beijado. O toque de Jesus naquele homem, irmãos, é para curá-lo por completo, não é apenas para livrá-lo da lepra, mas é para curar o seu coração do desprezo, da solidão, da vida que ele viveu nos últimos anos, tão rejeitado pela sociedade. O toque de Jesus, queridos, curou o seu corpo, curou a sua alma, curou o seu coração, devolveu a sua autoestima, resgatou a sua autoimagem. Tudo aquilo que a lepra havia destruído foi restaurado em apenas um toque. Por isso podemos dizer, aquele homem foi alvo de um milagre espantoso da parte de Cristo. É certo que muitos viram somente a restauração da sua saúde física, mas ele foi restaurado por completo. O milagre foi absoluto, de tal modo que ele pôde retomar a sua vida e voltar para a sua família. A declaração de Jesus, quando diz, quero, fica limpo, que no versículo 41, demonstra a sua mais sincera disposição em libertar aquele homem da condição horrível que ele viveu por tantos anos. Não somente por causa da doença, mas por causa do desprezo em que vivia. Por isso, irmãos, quando Jesus deseja curá-lo, Jesus devolve também a dignidade e o sentido da vida que ele havia perdido. Ele não somente o cura de uma doença, mas cura a sua vida por completo e dá o propósito que ele precisava para continuar a viver no meio da sua família. E diga-se, inclusive a sua vida religiosa foi restaurada. Como se pode ver, Jesus dá instruções para ele: vá até o sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O sacerdote ele era responsável para diagnosticar se a pessoa estava com lepra, mas era também o responsável para diagnosticar que a pessoa havia sido curada. No entanto, a pessoa só podia voltar à vida em sociedade quando ele recebia uma autorização do sacerdote. Daí, quando a pessoa era diagnosticada como tendo sido curada, ela levava um animal como oferta e recebia lá o certificado de alguém que havia sido purificado. E Jesus vai lá e diz: olha, faz isso aí que a lei manda. A lei lá em Levítico 13:14 ensina desse jeito. Então vá lá para que você volte à vida social e volte à sua vida religiosa, para que você
seja reintegrado no meio dessa sociedade. E aqui, queridos, certamente nós vamos ver que esse milagre na vida daquele homem devolveu a ele tudo que ele havia perdido. Por isso podemos dizer, foi um milagre espantoso. E finalmente, queridos, mais um ponto, nosso último ponto, a advertência não obedecida. Bem aqui nos versículos 44, no versículo 44, Jesus diz: não conte isso a ninguém. Olhem só como Jesus é enfático. Mas no versículo 45, diz: o homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Queridos, bem aqui, no contexto imediatamente anterior do capítulo 1, nós vamos ver um dia muito intenso na vida de Jesus, né? Jesus na sinagoga, expulsando o demônio, Jesus na porta de Pedro, curando pessoas, e Jesus num lugar isolado, orando, tudo ali num período de 24 horas. Quando chega aqui no versículo 40, nós não sabemos onde Jesus está, o texto não diz, mas lá no versículo 38 nós vamos ver, quando Pedro e os demais companheiros encontram Jesus naquele local isolado, e dizem: Senhor, está todo mundo te procurando, não é isso? Qual é a resposta de Jesus para eles? Aqui no versículo 38, devemos prosseguir para outras cidades, e lá também anunciar minha mensagem. Vejam, Jesus não volta para Cafarnaum, ele chama aqueles homens para irem com ele a outros lugares, e possivelmente eles estavam num desses lugares aí, embora o texto não diga o nome. O importante que nós precisamos observar, queridos, é que Jesus ele nunca apelou para multidões. Jesus nunca desejou ser o rei das multidões. Ele não queria milhares e centenas de pessoas aos seus pés, pedindo favores, pedindo que ele realizasse milagres. O seu esforço sempre foi pregar o evangelho a todas as criaturas. Por isso que ele diz ao leproso: olha, não sai por aí dizendo que você foi curado. Diga que você ouviu as boas novas. Jesus não queria, queridos, andar fazendo cruzada de milagres, né? Amanhã, dia do milagre, venha e receba o seu. O que Jesus queria era anunciar as boas novas. Por isso ele não tinha interesse nenhum que os milagres fossem propagados, fossem o atrativo do seu ministério. Como eu disse, pouco tempo atrás ele havia saído de madrugada de Cafarnaum para achar um lugar isolado para orar. Definitivamente não havia interesse da sua parte em juntar multidões ao seu redor. Seu desejo sempre foi ver pessoas arrependidas, ver pessoas com suas vidas transformadas. Ele não queria que aqueles que o acompanhassem o seguissem apenas por causa de milagres ou de algum benefício pessoal que pudesse obter. Mas por que Jesus rejeitou tanto isso, irmãos? Por que Jesus não queria que o seu ministério se tornasse popular por conta dos milagres? Queridos, ouçam bem isto: o diabo ele sempre quis distrair Jesus da sua verdadeira missão. O diabo sempre tentou desviar Jesus do seu propósito principal, que é pregar as boas novas. Toda vez que as multidões o seguiam, vejam só, havia ali um desafio muito grande de pregar o evangelho, porque as multidões não estavam interessadas no evangelho, não estavam interessadas nas boas novas. O que é que eles queriam? Eles queriam favores. Lembram lá do evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, e dali depois Jesus vai para um lugar isolado, lá na beira da praia. Quando ele está lá descansando, a multidão está lá de novo atrás dele, e a resposta de Jesus para eles foi: vocês não estão aqui por causa das boas novas, vocês estão aqui porque me viram multiplicar os pães.
O que é isso? Satanás tentando desviar, usando multidões para desviar a atenção do ministério de Jesus. Por isso que ele sempre rejeitou esse evangelho popular, esse evangelho cheio de promessas, esse evangelho que resolve todas as coisas, esse evangelho que lhe faz vitorioso, esse evangelho que faz milagres, que cura, que traz prosperidade. Esse tipo de evangelho é uma distração de Satanás para desviar o foco do propósito principal da igreja, que é pregar o verdadeiro evangelho, as verdadeiras boas novas, a fim de que pessoas sejam transformadas. Além desse perigo, irmãos, havia também o perigo dos judeus que começavam a ver Jesus com maus olhos. À medida que a popularidade de Jesus crescia, naturalmente a oposição também crescia. E Jesus não queria despertar essa oposição antes do tempo. Lembram que quando ele se encontra com João lá no deserto da Judéia para ser batizado, pouco tempo depois, João é preso e Jesus vai para Galiléia. Por quê? Porque ele ainda não queria enfrentar a oposição dos judeus, porque ainda não era chegado o tempo. E aqui também ele está fazendo a mesma coisa. Ele quer evitar uma oposição precoce. Por isso ele diz àquele homem, a esse ex-leproso: olha, vai e não diz nada para ninguém. Mas o texto vai nos dizer que aconteceu exatamente o contrário, né? O homem simplesmente saiu e começou a comentar, começou a dizer o que tinha acontecido. Vamos pensar assim, né, irmãos? É até compreensível. Depois de tantos anos de lepra, depois de tantos anos de ostracismo, depois de tantos anos de solidão, ele não suportou a euforia e começou a propalar a notícia da sua cura. E não somente isso, começou a dizer quem que o havia curado também. Ele fez exatamente o oposto do que Jesus lhe recomendou. Ele tinha todos os motivos para estar feliz, com certeza. Mas vejam, a sua atitude foi um ato de desobediência a Jesus Cristo. E o resultado dessa desobediência foi desastroso, porque agora mais e mais pessoas procuravam a Jesus apenas por causa de seus problemas particulares. O mesmo motivo que o havia levado a sair de Cafarnaum e pregar as boas novas em outras cidades estava acontecendo de novo. A euforia do homem curado, irmãos, não trouxe benefícios. Pelo contrário, causou transtornos para a missão evangelística de Jesus Cristo naquela região. Talvez ele ainda estivesse na própria Galiléia. Finalmente, irmãos, nós vimos que aquele homem, ele foi restaurado física, social, emocional e espiritualmente. Ele deixou de ser impuro, mas a sua desobediência nos faz lembrar que mesmo tendo sido alvo de um milagre espantoso, ele não se tornou perfeito. Na sua alegria, na sua euforia, ele gerou dificuldades para o ministério de Jesus. Porém, ainda assim, apesar dos obstáculos, a obra de Cristo continuou sob o desafio de ter que lidar com poucos convertidos e com muitos interesseiros. Mas ainda assim, a obra continuou. Queridos, olhando para tudo isso, eu quero relembrar, caminhando aqui para a conclusão, que nos dias do Novo Testamento, a lepra era vista como uma punição de Deus pelos pecados dos homens. Mas de igual forma, a cura deste homem aqui foi um exemplo, não somente para aquela geração, mas para a nossa também, da compaixão de Cristo pelo pecador. Por isso, diante dessa afirmativa, eu quero trazer aqui algumas implicações para nós hoje, as aplicações que eu faço de costume. E a primeira aplicação que eu quero fazer, irmãos, é que o leproso desse texto em questão era um estereótipo do homem separado da verdadeira vida. Ele era o arquétipo de alguém que foi corrompido pelo pecado e por isso vive completamente longe da cura, longe da verdade. A sua condição miserável, conforme exemplifica o texto, é um exemplo da miséria do pecador que se encontra completamente distante da salvação, enquanto vagueia pelo mundo.
mas que mesmo assim, apesar de tudo, ainda pode ser alcançado pelo Salvador. Ainda não está condenado por causa da sua condição de pecador. A compaixão de Cristo ainda pode alcançá-lo. A segunda aplicação, irmãos, é que até mesmo nos corações mais brutalizados pelo pecado, é possível haver esperança. Aquele leproso estava totalmente destruído, mas o fato de saber que Jesus passaria por ali, renovou a esperança que há muito havia se perdido. Isto quer dizer, queridos, que não existe situação nenhuma que não possa ser revestida quando se olha para Jesus e pela fé se busca sua ajuda em humildade e confiança. A terceira aplicação, queridos, é que de fato Jesus ouve aqueles que o buscam com confiança, dependência e fé. Vejam, o leproso fez um pedido sincero, e isso comoveu profundamente a Cristo. E também isto nos faz lembrar que assim como ele ouviu aquele homem, ele continua ouvindo os que o buscam e se submetem à sua soberania. A sua compaixão continua a mesma para com aqueles que clamam a ele desprovidos de interesses pessoais, mas confiados que a vontade dele é perfeita e absoluta, se colocam sob a sua vontade, crendo que a sua vontade é perfeita e é melhor para cada um que o busca. E a quarta e última aplicação, irmãos, é que mais importante que os milagres que nós possamos receber de Cristo é sermos obedientes a Ele. Ser abençoado sem seguir as orientações do Senhor é prestar um desserviço para o reino de Deus. Portanto, obedecer é o caminho para as novas bênçãos. Obedecer é o caminho para uma comunhão cada vez mais profunda com o Salvador. Não pensemos que são os milagres que vão mudar a nossa vida, mas é a comunhão, o conhecimento e a vida de obediência ao Senhor que nos conduz para mais perto dele e nos transforma a cada dia. Que o Senhor, na sua misericórdia, nos abençoe ao longo desta jornada, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.